too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. 1992. Nesta altura eu passava metade do meu tempo livre a jogar à bola na rua e a outra metade a fugir das vizinhas que ameaçavam fazer queixa à minha mãe. Neste ano retiraram a bandeira portuguesa da minha sala de aula e já não se cantava o hino nacional como era costume. 92 foi o ano em que a televisão portuguesa morreu. Perdão, foi o ano em que a SIC nasceu. Tínhamos os Jogos Sem Fronteiras, em que o objetivo era convencer os portugueses de que vender a alma à comunidade europeia era uma boa ideia. Com a nova moeda de 100 escudos, eu comprava guloseimas para a semana toda. Tínhamos esta criatura adorável, que deve ter sido o resultado do cruzamento de um unicórnio com um nenúfar, a cantar e a encantar pela Europa fora. No Grande Prémio de Portugal, em Fórmula 1, vimos algumas faíscas na pista, mas estas não saíam dos carros. Elas saíam dos tarecos de aço destes pilotos. Olhem para isto. A única coisa a assistir à direção era Jesus. A norte dos Fórmula 1 estavam estas belas máquinas de fazer pó que eu via no programa Rotações da RTP2. E claro, os extraterrestres começaram a vir tomar café a Portugal. Muitas. E quando rasgou-se, parece que rasgou o céu e fez um rabo muito grande, e se mesmo para o campo. E assim passou o ano. 1992 foi um ano bissexto do século XX, que começou numa quarta-feira, segundo o calendário gregoriano. As suas letras dominicais foram E, D. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 3 de março e o domingo de Páscoa a 19 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do macaco, começando a 4 de fevereiro. E eu acho que é tudo. Não aconteceu absolutamente mais nada de interesse neste ano. Absolutamente nada. No, God! No, God, please, no! 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 E eu quero dizer aqui uma coisa claramente aos portugueses. Não há nenhuma vantagem, nem nenhuma forma de se mentir numa situação destas. É impossível. O escrutínio que é feito impede-nos completamente Não foi por acaso que 1992 foi escolhido como o ano para iniciar o programa Global Leaders of Tomorrow.
Este foi o mesmo ano em que a Agenda 21 e o desenvolvimento sustentável foram apresentados ao mundo. A agenda para a nova ordem mundial exigia um novo tipo de líder e o programa de Klaus Schwab propôs-se a fazer isso mesmo. Através do seu programa Young Global Leaders, o Fórum Económico Mundial tem sido determinante para a formação de uma ordem mundial que atropela todos os princípios democráticos. Durante várias décadas, este programa tem criado líderes obedientes que se comportam como agentes do Fórum Económico Mundial, em governos de todo o mundo. Só agora é que compreendemos realmente o alcance, a escala deste programa que se está a revelar devastador para a humanidade. Klaus Schwab nem sequer se dá ao trabalho de esconder as suas intenções. Aliás, recentemente ele confessou ter algum controle sobre figuras como Angela Merkel, Justin Trudeau, ou Justin Castro, e até Vladimir Putin. And I have to say, when I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. Tal como referi antes, em 1992, Klaus Schwab e o Fórum Económico Mundial lançaram um programa inicialmente chamado Líderes Globais do Amanhã. Mas em 2004 este programa foi transformado e passou a chamar-se Fórum para Jovens Líderes Globais. E eu recomendo que vejam tudo o que o Sr. Patrick Wood publicou acerca do assunto. O programa tem 5 anos de doutrinação em princípios e objetivos do Fórum Económico Mundial. O objetivo era e é encontrar futuros líderes adequados para a sociedade global emergente. O programa incluiu desde o início políticos, líderes empresariais, realezas, jornalistas, intérpretes e outros influenciadores culturais que se destacaram nas suas áreas, mas que ainda não completaram 40 anos de idade. Originalmente era 43, mas foi só para incluir a Sra. Angela Merkel. Desde então, tornou-se numa extensa rede global de líderes dedicados, com enormes recursos e influência, todos a trabalhar para implementar os planos tecnocráticos do Fórum Económico Mundial nas respectivas nações e domínios. Logo no primeiro ano, foram selecionados vários candidatos altamente influentes. Entre os 200 selecionados estão perfis globais como Angela Merkel, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Bill Gates, Bono, Richard Branson, Jorma Ollila e José Manuel Barroso. Pois é, já estamos a juntar as peças? O objetivo desde o início foi o de identificar e promover uma agenda global orientada para o futuro, focando-se em questões na interseção dos setores público e privado. Parcerias público-privadas são uma das pedras angulares da filosofia do Fórum Económico Mundial. Ou seja, uma fusão entre o Estado e as grandes empresas, também conhecida como corporativismo, com o objetivo de resolver os problemas globais de uma forma mais eficaz. A escolha dos líderes reflete claramente esta aspiração. O grupo Young Global Leaders foi inicialmente instruído a identificar os grandes desafios do século XXI, entre eles a paz, o ambiente, a educação, a tecnologia e a saúde. Áreas que estes futuros líderes poderiam explorar politicamente, económica e culturalmente no novo milénio. No ano 2000, a Global Leaders of Tomorrow
tinha como parceiros grandes empresas globais como a Coca-Cola, Ernst Young, Volkswagen e BP. Os parceiros podem participar ativamente no desenvolvimento de programas da GLT. Os representantes das empresas parceiras, assim como os seus convidados, têm acesso às reuniões de GLT. Desde que os líderes globais do amanhã foram transformados em jovens líderes globais em 2004, parceiros como a Bill and Melinda Gates Foundation, Google, JP Morgan Chase, com ex-alunos do programa, também participaram como patrocinadores. Consequência tanto das parcerias público-privadas como a infiltração em áreas-alvo é a criação de um contrato social, em grande parte fascista, no qual o indivíduo é forçado a ser subordinado destes líderes duvidosamente eleitos e às megacorporações que lhes enchem os bolsos. Os objetivos nobres de criar um mundo melhor também foram raptados. Isto é especialmente evidente no contexto da parceria entre o Fórum Económico Mundial e a ONU e a implementação dos Objetivos Globais, ou Agenda 2030, através da aplicação das tecnologias da Quarta Revolução Industrial. Isto significa que os princípios democráticos e a divisão do poder do século XX foram em grande parte ou completamente minados e, em vez disso, substituídos por uma nova classe global que molda o nosso futuro comum com base nos seus próprios interesses. Isto conduziu a uma privatização de facto dos governos nacionais e das organizações internacionais, onde os representantes de grandes grupos já não são mantidos no lobby. Eles agora sentam-se nas cadeiras de poder, a moldar políticas que afetam diretamente as nossas vidas. Isto tornou-se particularmente evidente desde que a pandemia foi declarada em março de 2020. Além disso, as principais empresas multinacionais de gestão de investimentos, como a BlackRock, liderada pelo próprio Larry Fink, do Fórum Económico Mundial, que tem crescido, tem visto a sua influência a crescer, não é? E chega agora a todos os países do mundo sem oposição. O economista e jornalista alemão Ernst Wolff acredita que muitos dos líderes nacionais incluídos no programa Young Global Leaders foram selecionados pela sua vontade de levar a cabo a difícil agenda de bloqueios dos últimos anos sem fazer perguntas. E que o seu fracasso iminente, como é evidenciado por uma crescente insatisfação das massas, será usado como desculpa para criar uma nova forma de governo global, em que o conceito de nação que temos hoje será visto como obsoleto. Uma nova moeda digital global com o rendimento básico universal, ou UBI, pode então ser gradualmente introduzida para substituir o nosso sistema monetário condenado. Para quem não está a prestar atenção, eu vou pôr isto da seguinte forma. Todos os políticos que aparecem na televisão a dizer disparates e a fazer crer ao público que eles são as bestas mais incompetentes que alguma vez pisaram a terra, de burros não têm nada. Eles são a equipa que vai levar a cabo a demolição controlada da sociedade, tal como a conhecemos. As medidas do governo para lidar com a dita pandemia não fazem sentido nenhum, porque é preciso destruir o velho para construir o novo. Todo o teatro que os políticos fazem em frente às câmaras é necessário para terem pelo menos metade da população que está morta por dentro a servir de escudo entre o governo e a restante metade que começa a perceber o que é que se passa aqui. Enquanto o povo está ocupado a lutar entre si, a agenda avança. Neste momento temos umas poucas milhares de pessoas que sabem da implementação da nova ordem da Terra e também sabem que a longo prazo vai ser substituída pela Federação da Terra e a sua Constituição Mundial. E no outro lado temos o resto da população que lhes vai chamar de malucos. O mais engraçado é que o Instituto da Constituição da Terra já existe. Vamos ler o que Glenn Martin, que é o diretor do Instituto, escreveu recentemente. A pandemia
Covid-19 sublinhou o fracasso catastrófico de uma abordagem individualista de cada país na abordagem à saúde pública e os interesses económicos nacionais, em vez de necessidades globais, continuam a dominar as discussões sobre a política climática, abrindo caminho ao caos climático. Logo a abrir, temos a fusão das duas agendas, em que a única coisa que têm em comum é a mentira. Sob o Parlamento Mundial Tricameral, vêm as 4 principais agências do Governo da Federação da Terra. O sistema do Supremo Tribunal Mundial, o Executivo Mundial, o Sistema de Execução Mundial e o Provedor de Justiça Mundial. Eu vou deixar o link para o website do GTI e maravilhem-se com um texto que contém praticamente uma mentira por parágrafo. E são estes tipos que querem moldar o mundo em que os meus filhos vão viver. A visão de um mundo pacífico e harmonioso em equilíbrio é criada através de uma federação mundial, com um parlamento mundial, um governo mundial, num tribunal mundial. Estas são ideias que há muito circulam no Clube de Roma e ligam estreitamente os círculos da nova era. A questão é: como é que um novo sistema de poder global escaparia ao destino de ser raptado pelos mesmos interesses que criaram o nosso sistema atual, corrupto e falhado? Há quem diga que é altamente improvável que esse plano seja bem sucedido. A consciência está a espalhar-se como um incêndio e o pânico das elites aumenta à medida que a narrativa colapsa. E as pessoas se tornam cada vez mais imunes à propaganda. Daí o nervosismo dos inquisidores e verificadores de factos, que desesperadamente tentam manter viva a narrativa e ajudar a orientar a opinião pública na direção certa. É claro que falo de pessoas de confiança, uma vez que, por exemplo, David Roy Thompson, presidente da Thomson Reuters Corporation, é um ex-aluno da Global Leaders of Tomorrow, da classe de 1993. Já eu não estou tão otimista e espero, francamente, estar errado. A agenda está mais exposta do que nunca, mas parece que nunca temos o número de pessoas necessário para dar um basta aos problemas mais graves que enfrentamos. A maioria das pessoas nem sequer sabe dos programas de geoengenharia e a única coisa que tem que fazer é levantar o nariz e olhar para o céu. The Air Force is on record as saying, quote, they want to control the weather by 2025, and we are not talking about just seeding the clouds for rain. Weather modification means, quote, any activity performed with the intention of producing artificial changes in the composition, behavior, or dynamics of the atmosphere, unquote. And as of April this year, there are more than 150 different weather modification programs around the world. Since about 2000, the Department of Defense and the Department of Energy have been spraying the entire United States sky with a toxic brew of chemicals and other biologic agents. Do we have that? Just want to show you something. We have 2 different kinds of trails in the sky right now. One are called contrails. How many of you know what contrails are? Contrails would have been around from the ends of planes since World War II. These are very, very short exhaust trails that usually evaporate within a few minutes. You just look up at the sky and you'll just see a jet, sometimes with 4 trails, but it evaporates pretty quickly. How many of you know what chemtrails are? Nobody. Foram precisos 2 anos e crianças a morrer de problemas cardíacos para se começar a ver qualquer coisa que se pareça com uma revolta. Temos protestos aqui e ali, temos camionistas com testículos maiores do que o próprio caminhão. Em alguns locais já não se usa a focinheira, mais conhecida como máscara. E eu já vejo gente a celebrar estas pequenas vitórias sem perceber que estão a cair na ilusão. Os governos fazem sempre isto.
dão 2 passos para a frente e assim que encontram alguma resistência, dão 1 para trás. Com o passar dos anos, o povo está na beira do precipício, sem perceber como é que lá chegou. It's beginning to look a lot like genocide. Everywhere you go, listen to what they said. Your government wants you dead, with booster jabs that last forevermore. It's beginning to look a lot like genocide, with every jab you take. But the only thing you'll see if you're watching BBC is that the shit's all fake. Os globalistas ainda estão a fazer o aquecimento. E para quem acha que isto está mal agora, esperem para ver como é que vai ser a vossa vida a partir de 2030. Se estás a ver este vídeo, então é provável que já tenhas ouvido políticos dizer algo como: nunca se deve desperdiçar uma boa crise, mesmo que essa crise tenha que ser inventada. You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that, it's an opportunity to do things that you think you could not do before. I'm actually excited by this opportunity. I'm very well aware that we are not yet through this economic crisis, but you know, we have the chief of staff for President Obama is an old friend of mine and my husband's, and was in the White House when Bill was there, and he said, you know, never waste a good crisis. And when it comes to the economic crisis, don't waste it when it can have a very positive impact on climate change and energy security, and that's what we're trying to do. Assim como ordem a partir do caos, que parece ser a estratégia usada pelos governos atuais. Por esta altura já devem também estar familiarizados com a dialética hegeliana: problema, reação, solução. Formar um governo global não é tarefa fácil, porque a resistência pode ser brutal e poderá não haver uma justificação propriamente válida para o fazer. Então, qual é a melhor opção? A melhor opção... Wait for it. Here it comes. Almost there. É uma bela crise. Esta malta usa crises como eu uso lenços de papel. Estes problemas globais têm o hábito de aparecer assim que a legislação que aborda esses mesmos problemas é posta em cima da mesa. Não admira que sejam ricos. Eles conseguem prever o futuro. Como, por exemplo, o cenário criado pela Fundação Rockefeller em 2010, que é basicamente um manual de como pôr o povo em quarentena. Ou o evento do 201, que aconteceu em outubro de 2019, em que se simulou uma pandemia de um coronavírus que começou no mercado de rua algures na Ásia. Esta simulação teve o patrocínio da Fundação Gates, Fórum Económico Mundial e outras figuras suspeitas. Este Covid-19 é a bola de demolição perfeita para mandar a economia atual às ortigas, acabar de vez com esses parasitas da classe média e pôr toda a gente completamente dependente do papá-governo. No meio disto tudo, ainda temos estes bravos guerreiros que têm medo de morrer de uma constipação, mas têm coragem suficiente para lutar contra machismos, racismos e outros ismos que ou não são problema ou não existem. E Portugal ainda se torna mais absurdo. O Tony quer cortar um palito a meio e a melhor opção que encontra é usar uma motosserra. Qual é a lógica por trás disto? É muito simples. O Tony viu um americano a cortar uma árvore com uma motosserra. E essa árvore era feita de madeira. Tal como o palito. É preciso não esquecer que sempre que vimos este tipo de protestos surgir noutras regiões do globo, foram seguidas por mudanças de regime. Portanto, temos o problema, depois a reação com a queda da economia e protestos, e a solução
que, pela maior das coincidências, já está embalada e pronta a marchar. Esta grande redefinição não foi elaborada num qualquer fim de semana prolongado em que Klaus Schwab não tinha o que fazer. Esta ideia tem, no mínimo, décadas e está completamente ligada ao Plano de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ou Agenda 2030, que tem o objetivo de redefinir e controlar todos os aspectos da vida do planeta. E em junho do ano passado, as Nações Unidas e o Fórum Económico Mundial anunciaram publicamente a sua parceria estratégica para celebrar a implementação da Agenda 2030. Na página em questão, podemos ler o seguinte: um dos aspectos positivos desta pandemia é que nos mostrou a rapidez com que podemos fazer mudanças radicais ao nosso estilo de vida. De forma quase instantânea, a crise forçou negócios e indivíduos a abandonar práticas ditas essenciais, desde viajar de avião a trabalhar num escritório. Em janeiro de 2020, perguntaram a Klaus Schwab qual seria o foco de atenção do próximo encontro em Davos. E ele responde com referências ao seu livro de 1970 e dá ênfase ao modelo económico com o nome de Stakeholder Capitalism, que eu não sei qual é o melhor termo a usar em português, é qualquer coisa como capitalismo acionista ou algo do género. Com uma vista de olhos rápida pela página do Fórum Económico Mundial, torna-se claro de que um dos objetivos primários é a implementação global do Stakeholder Capitalism. Na altura desta entrevista, os mercados estavam todos em alta e não havia razão para prestar atenção ao que o velho careca estava a dizer. Well, thank you so much. And of course, it's the headquarters of the World Economic Forum, which is celebrating 50 years as its founder. What does that mean to you personally? It doesn't mean celebrating 50 years of Davos or of our existence. For me, it means to celebrate 50 years of the stakeholder concept, of stakeholder capitalism, because I wrote a book in 1970 and conceptualized, probably for the first time, what we call today stakeholder capitalism. And I wanted to create a place where stakeholders could meet. And that was the original idea of Davos. So I'm very pleased and happy that we are not only celebrating 50 years, but we are celebrating now, finally, that stakeholder capitalism has become or is becoming mainstream. Então foi por birra. Foi uma simples birra. Porque ninguém faz o que eu digo, eu vou chamar os meus amigos Pandemia e Aquecimento Global para fazer uma grande redefinição à tua cara durante o intervalo. Klaus Schwab passou os últimos 50 anos a tentar este modelo económico e ninguém com juízo lhe passou cartão. Por causa da sua idade, do estado da tecnologia e outros fatores socioeconómicos, esta seria a última oportunidade para Klaus Schwab conseguir implementar o seu plano. E eu aposto que a pressa de fazer tudo isto até 2030 é pelo simples facto de que Klaus Schwab não vai viver muito além dessa data. I see also, I would call it that we have urgency in emergency related to the environmental issues, climate change, but also biodiversity and so on. We face an emergency situation, and we have not yet really the sense of urgency to address those issues. We see it now with the fires in Australia, and of course it's relatively difficult to get such a sense of urgency if the stock markets are doing so well as we see now. O Fórum Económico Mundial organizou um encontro virtual para promover a grande redefinição, que contou com a presença do Santa Claus, não é? Um rastejante que se dá pelo nome de António Guterres, o encantador Príncipe Carlos, representantes do FMI, Mastercard e muitos outros.
O consenso entre os participantes era o de que esta oportunidade para implementar o novo sistema não pode falhar. E esta pandemia, muito conveniente, veio mostrar todas as falhas que este sistema tem. The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. It has laid bare the fundamental lack of social cohesion, fairness, inclusion and equality. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system for the need for the post-corona era. The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. As you rightly say, it is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. But these are unprecedented times. Every person on the planet has been impacted by the coronavirus pandemic. Our world came to a standstill and it became clear that we did not have the answer or the mechanisms to address such an unprecedented global threat. The threats posed by this dreadful pandemic came upon us suddenly with very little warning. The threat of climate change has been more gradual, but its devastating reality for many people and their livelihoods around the world, and its ever greater potential to disrupt, surpasses even that of COVID-19. We have a golden opportunity to seize something good from this crisis. Its unprecedented shockwaves may well make people more receptive to big visions of change. Global crises like pandemics and climate change know no borders and highlight just how interdependent we are as one people sharing one planet. History would look at this crisis as the great opportunity for reset. From the perspective of the IMF, what we see is inevitably a very massive injection of fiscal stimulus to help countries deal with this crisis and shift gear for growth to return. But it is paramount that this growth leads to a greener, smarter, and more fairer world in the future. I'm particularly keen to take advantage of the low oil prices today to eliminate harmful subsidies and to bring in place carbon price as an incentive for the investments for the future. Secondly, we know the digital economy is the big winner of this crisis. We have a choice to remain passive, which would lead to the amplification of many of the trends we see today. Polarization, nationalism, racism, and ultimately increased social unrest and conflicts. But we have another choice. We can build a new social contract, particularly integrating the next generation. We can change our behavior to be in harmony with nature again. And we can make sure that the technologies of the fourth industrial revolution are best utilized to provide us with better lives. In short, we need a great reset. De acordo com o Fórum, a grande redefinição terá 3 componentes principais. Primeiro, será guiar os mercados para resultados mais justos. Como quem diz, redistribuição da riqueza através de impostos, políticas regulatórias e fiscais. E vocês perguntam, oh meu grande FDP, mas não é assim que as coisas funcionam agora? Ao que eu respondo, claro que sim, meus pequeninos, só que 1000 vezes pior. Isto vai parecer exagero da minha parte, mas eu juro que estou a falar a sério. Imaginem um mundo em que o teu governo é que decide se podes comer um pão por dia e controla as tuas fezes para ter a certeza que não andas a fazer batota. O segundo componente garante que todos os investimentos
estejam alinhados com as metas do nosso querido líder. O que quer dizer que não haverá qualquer tipo de transação financeira que não seja monitorizada e autorizada. Isso inclui os biscateiros que andam nas romarias a tocar o seu instrumento durante o verão, ou aquele indivíduo que repara telemóveis na sua garagem. Imagina que tudo o que fizesses e a forma como te comportas fosse monitorizada e registada. E se te fosse dada uma pontuação dependendo do teu comportamento? Pagas os teus impostos a tempo, ganhas alguns pontos extra. Sais da linha, atravessas fora da passadeira ou compras muitos videojogos, então estás tramado porque vais perder alguns pontos. Por outras palavras, bem-vindos à China. O Sistema Nacional de Pontuação de Crédito Social já foi iniciado e serve para vigiar, recompensar e punir. A ideia é desencorajar o que as autoridades consideram um comportamento antissocial. A China chama-lhe coerção positiva e é muito similar a um episódio da série de ficção científica da Netflix, Black Mirror. I see there's one standby seat on another plane leaving tonight. That's reserved for members of our Prime Flight program. You got to be a 4.2 or over to qualify. Oh, I'm a 4.2. I'm afraid you're actually a 4.183. Este novo sistema depende de quantidades massivas de dados. Graças aos registros de saúde, redes sociais, finanças pessoais, compras online e toda a informação que vem da tecnologia de reconhecimento facial instalada naqueles milhões de pequenas câmaras nos nossos smartphones, as consequências são reais. Digamos que a tua pontuação é muito baixa. O que é que acontece então? Bem, como em Black Mirror, é melhor cancelar os planos de férias, porque vais para uma lista negra e ficas impossibilitado de comprar um bilhete de autocarro, comboio ou avião. Isto já aconteceu a mais de 22 milhões de chineses. Queres tentar obter um empréstimo bancário, colocar o teu filho numa boa escola? Sem uma pontuação de crédito social ou 5 milhões de euros na tua conta? Boa sorte com isso. Há grupos étnicos perseguidos pelo governo de Pequim, que já está a usar a tecnologia de próxima geração para manter sob vigilância qualquer coisa como 11 milhões de indivíduos de minorias étnicas. Atualmente, mais de 1 milhão de muçulmanos e praticantes de Falun Gong estão em campos de detenção e reeducação. O crédito social dessas minorias não deve ser muito alto. A automação e inteligência artificial levaram a vigilância e capacidades de classificação para um novo nível. Comportamento como fumar numa área de não fumadores, olhar para o teu telefone no trabalho ou a conduzir vai sair muito caro. Ou apenas atravessar a rua no lugar errado vai contribuir para o fluxo de dados que alimenta esta besta. Mas é claro que isto só acontece na China, não é? Este tipo de coisa nunca poderia acontecer na Europa ou nos Estados Unidos. Ao contrário da China, a Europa e os Estados Unidos não têm uma estratégia definida no que se trata de dados em massa ou inteligência artificial, mas há grandes empresas, mesmo muito grandes, que querem fazer quantidades estúpidas de dinheiro aspirando cada pedacinho de informação pessoal que possam obter. E informação é o que há em abundância. Coletivamente, nós geramos cerca de 2,5 quintilhões de bytes em dados todos os dias. Meus caros, eu nem sequer vou fazer de conta que compreendo esse número, mas parece ser muito grande. Nós geramos informação útil para as mega empresas, mesmo sem perceber. A Uber e Google Maps dizem para onde vamos. Facebook e Instagram mostram as coisas que gostamos. A Amazon revela o que compramos. E a Venmo a quem pagamos. E há aplicações que monitorizam o nosso coração, pressão arterial e o número de passos que damos. Por algum motivo é que empresas como a Amazon, Google, Apple, JP Morgan e as maiores seguradoras do mundo estão a investir pilhas de dinheiro na área da saúde. Todos os data points coletados nas tuas atividades
online ou offline, estão a ir para algum lado e alguém está a fazer muito dinheiro com isso. Foi feito um estudo sobre privacidade em que apenas 11% dos participantes dizem que estão dispostos a partilhar os seus dados de saúde com uma empresa. Talvez seja por causa do mau uso de dados, hackers, ou talvez seja por perceber que, ao abdicar dos seus dados, eles são suscetíveis de serem usados para manipular o teu comportamento. Tal como na China, empresas europeias e americanas estão a tomar decisões sobre as nossas vidas. Decisões essas que estão cada vez mais fora do nosso controle. A terceira e última prioridade da agenda é usar as inovações da quarta revolução industrial para auxiliar o público, especialmente na área da saúde. E isto quer dizer que o sistema de saúde atual está a ser demolido para dar lugar à telesaúde e levar a cabo a agenda transhumanista. Esta é uma boa altura para lembrar que 14 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável incluem vacinação. Portanto, elas não vão embora tão cedo. I'm not going to talk about mandatory policy and where I stand on that point. It may well come up later, kind of hoping it does in the questions, because then I'll share with you my rather one-sided opinion on that. So what could be a better return on investment, Rob? What could we invest our resources in if we're not going to tackle hesitancy? If hesitancy is not to blame, how are we going to deal with this in the future? Well, I would argue that now is the time where we need a shift in perspective. Immunisation is a best buy. 14 of 17 SDGs are addressed through immunisation. And when we talk about universal health coverage, we talk about primary health care, we talk about health security. Without immunisation, there's none of that. Klaus Schwab dá mesmo muita importância ao transhumanismo na quarta revolução industrial. E ele não é o único que está a aumentar a passada. Por exemplo, Elon Musk e os seus amigos andam a trabalhar no Neuralink, que ninguém lhes pediu. Vamos ver uma série de clipes para nos ajudar a juntar as peças e eu vou comentando pelo meio. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Esta Murcona diz que a dado ponto não vai conseguir distinguir o que é natural e o que é artificial. Bem, jovem, se largares as drogas, vais ver que isso deixa de ser problema. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. Esta quarta revolução industrial é tão boa e traz tantos benefícios que é preciso mentir, subverter e coagir as pessoas a aceitá-la. As três revoluções industriais anteriores mudaram o meio físico à nossa volta e agora o que vai mudar és tu, quer queiras ou não.
with the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model. And by that, I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the two big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, with a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need a shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a values shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. Já repararam que sempre que estes tipos falam no novo modelo económico, nunca referem o mérito de quem trabalhar mais vai ganhar mais, ou a possibilidade de jovens criarem o seu próprio negócio e criar novas oportunidades de mercado? Nada disso. Eles falam apenas na redistribuição de recursos económicos. Vão baixar o standard de vida até que a classe média desapareça. A classe média é uma ameaça demasiado grande para este novo sistema. O poder de criar mercados paralelos, postos de emprego e recusar a ajuda do governo tem que acabar. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. O otário DiCaprio, para ir falar naquele microfone, precisou de um iate, um jato e pelo menos 2 limusines. Mas tu e o teu Peugeot 206 é que são o problema. Devias comprar um carro elétrico. Sim, daqueles com baterias de lítio, que nem consegues reciclar 10% dos materiais, que se tornam um perigo para o ambiente nas lixeiras onde estão amontoadas. O quê? Eólicas? Aquelas ventoinhas gigantes horríveis que não geram energia de forma constante têm que estar ligadas a geradores de carvão? As mesmas ventoinhas que praticamente levaram à extinção algumas espécies de morcegos e atrofiaram completamente os padrões migratórios dos pássaros? Os mesmos imbecis, como este otário DiCaprio, não permitem o funcionamento de centrais nucleares, exceto na China, onde vão construir mais 150 centrais nos próximos 15 anos. Enquanto isso, a Europa fecha as suas próprias centrais e passa a depender do gás natural fornecido pela Rússia. Michael Mann e Al Gore foram as marionetas que nos trouxeram a treta do aquecimento global antropogénico e as suas metamorfoses, não é? E agora sabemos quem é que puxava os fios. Eu vou deixar aqui um recado para os 2 ou 3 apanhados do clima, como as professoras do meu filho, que ainda acreditam nas palavras do DiCaprio e outras bestas como ele. Sim, as mesmas professoras que passaram as últimas 2 décadas a dar autocolantes aos putos para colar junto ao lavatório e lembrar que devemos poupar a água sempre que possível, a menos, claro, que apareça uma gripe mais musculada, aí sim, o planeta que vá, que eu vou pôr os putos a lavar as unhas 5 em 5 minutos. Esta treta é toda baseada em modelos e não nos dados em tempo real. Não há nenhum aumento de temperatura estatisticamente significativo desde o ano 2000. Nada. Os modelos mudam constantemente, apenas para manter os fundos do governo a rolar para o bolso das comunidades académicas e científicas. Tu, minha grande morcona, és uma ferramenta da esquerda marxista. Todas as noites, depois de adormeceres, Karl Marx entra no teu quarto e dá-te um beijinho na testa. E já que falei no otário DiCaprio, é incrível.
que a maioria do povo ainda não tenha percebido qual é o propósito das celebridades. Em geral, o povo não gosta nem confia no governo. Então criam estas celebridades, que não são mais do que agentes de propaganda com roupa muito cara, para criarem um laço familiar entre o público e o governo. Durante estes últimos 2 anos, todos os governos passaram por cima de tudo o que é aceitável, tudo o que é moral e tudo o que é decente. Mas mal deram a oportunidade ao povo para ir ver um jogo de futebol, ver mais um filme da Marvel, ou ir a um festival ver bandas a promover vacinas. Lá foi o gado, a tirar dinheiro às mesmas celebridades que promoveram ativamente o roubo das 2 liberdades básicas como ser humano. O culto de personalidade é real e funciona muito bem. See what's going on in our America? It's ridiculous. It's gotta stop. Be the resistance. Be the resistance. Don't put up with it. Ora, onde é que eu ia? Transhumanismo. Humans have always been using tools, but because of the recent advances in technology, we're beginning to have machines that can augment us in all sorts of interesting ways. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot by exciting the nervous system using electrical stimulators directly onto the spine. We believe that a cure will be possible if enough of the right people have the will to fast-track a cure for paralysis. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. And up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Hey, look at that! Look at that! No shit! Once we can access people's thoughts and access people's emotion, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. Vocês ouviram o mesmo que eu? Diz a fulana que assim que tenham acesso aos nossos pensamentos e emoções, vamos precisar de criar espaços em que se possa ter pensamentos divergentes e liberdade para ser criativo. Isto quer dizer que, por defeito, não vais ter liberdade para pensar ou criar. We need to take responsibility at every level of society, from the individual and the personal to the institutional to the global, to adapt to these technological challenges and changes which are redefining what it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. Isto não tem nada a ver com salvar o planeta, não tem nada a ver com igualdade e tudo a ver com controle. The difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing. It changes you. If you take genetic editing, just as an example, it's you who are changed. And of course this has a big impact on your identity. And offers certain kinds of possibilities that have to be careful about. You know, when you began to do that kind of gene editing, some people worry that you are changing what it means to be human. That's the problem. And of course, the new industrial revolution offers us many opportunities, but it raises manifold questions on the ethical, but even legal implications. And we have to be prepared for it. And that's what we want to do in Davos next year. A maioria dos trabalhos vai ser feita por robôs, portanto é preciso redefinir o que significa trabalhar. E não se pode fazer isso sem antes redefinir o que significa ser humano. É claro que o sistema atual não foi feito para durar para sempre.
só precisa de durar tempo suficiente para pôr a população global em dívida com as elites e eventualmente a tecnologia avança o suficiente para esmagar completamente qualquer tipo de oposição ao novo sistema. E até parece que a tecnologia blockchain e as criptomoedas foram operações sofisticadas com o propósito de condicionar o povo ao dinheiro digital. O sistema de governo global já foi criado e está a ser implementado. Sem o teu conhecimento, sem o teu voto, sem a tua opinião. O futuro da humanidade, de humano, não vai ter nada. O tempo para agir era ontem, mas isso não é desculpa para cruzar os braços hoje.